Oi pessoal, eu vou nesse vídeo recapitular a parte do nosso trabalho. Vou também explicar via diagramas de classe e de pacote também o que foi desenvolvido e dar uma visão geral do sistema, pelo menos da parte do servidor. Após esse vídeo, em outro vídeo eu vou começar a trabalhar agora nas nossas aplicações de cliente, que vão consumir esse serviço. Então, futuramente eu entro em detalhes sobre esses clientes. Então, recapitulando todo o nosso trabalho que nós fizemos no servidor, inicialmente, só para lembrar para vocês, no meu blog, então nós vamos achar todo esse material. Então, acompanhando aqui pelo meu blog, pelo menos parte dele, aqui no wpattern.codeplex.com, exatamente nesse caminho aqui, indo em Source Code, Browse, e aqui nós encontramos o nosso projeto, esse projeto que foi desenvolvido, e ele está disponível para vocês fazerem download. Eu aconselho vocês a utilizarem a ferramenta Tortoise, e via o Explorer vocês podem baixar toda essa nossa aplicação. Apenas para mostrar para vocês, aqui nós temos a nossa URL do SVN, que nós podemos baixar esse projeto usando o Tortoise. Então, uma vez que o Tortoise estiver instalado, nós podemos fazer o seguinte: projeto, nós podemos fazer o checkout do projeto, então aqui eu coloquei exatamente qual que é o caminho do meu projeto, e aqui onde que a gente vai fazer, que a gente vai baixar o nosso projeto do Codeplex. Então, com isso, o nosso projeto será baixado. Então aqui eu estou fazendo exatamente isso. Então aqui nós estamos baixando o nosso projeto. Nós podemos baixar apenas parte do projeto. Se nós quisermos, nós podemos vir aqui em Repo Browser, que vai abrir um browser do nosso projeto. Aqui estão baixando todos os artefatos do wpattern.codeplex. Se vocês quiserem acessar, então, esse aqui é o caminho onde a gente vocês encontram o código do nosso projeto. Por sua vez, nós temos aqui as tecnologias que nós estamos utilizando, o banco de dados Northwind. Estamos utilizando o Maven para controlar as nossas dependências. O Eclipse que está sendo usado é o Indigo. Estamos usando também o plugin do Eclipse, o M2E, que é o plugin do Maven para o Eclipse. O Hibernate, um plugin do Hibernate para facilitar a nossa configuração de conexão com os nossos bancos. Estamos usando o SubEclipse para fazer a submissão de código para o nosso SVN dentro do Eclipse. Estamos utilizando também o Window Builder para fazer a criação de telas. Esse Window Builder, por enquanto, nós não utilizamos até esse vídeo. Nas aplicações de cliente nós vamos utilizá-lo. Estamos utilizando o Tortoise para fazer exatamente esse trabalho de baixar os projetos via o Explorer. A JDK que estamos utilizando é a 1.6. Estamos usando o Spring para a injeção de dependência e também para a disponibilidade de serviços via RMI. Estamos utilizando também o Log4j para log. Estamos utilizando a Dozer para fazer a conversão de entidades para bins. Estamos utilizando a Commons Lang 3 para fazer o trabalho de impressão dos nossos bins no nosso log, mostrando exatamente o nome do nosso parâmetro e o seu valor. Estamos utilizando os testes unitários do JUnit para testar partes dos nossos módulos e os nossos métodos. Lembrando que os nossos testes unitários, eles não são exatamente fiéis, seguindo o padrão do TDD,
para quem não sabe o que é TDD, é Test Driven Development, que é um desenvolvimento orientado a teste unitário, onde o teste unitário tem a função de testar os nossos métodos de forma automatizada. Então, o nosso teste unitário, nesse momento, nesse nosso projeto até agora, é apenas para simplesmente verificar se o método está funcionando ou não, sem essa questão de automatizar e criar cenários para os nossos testes. E o site que estamos utilizando é o Codeplex para submissão do nosso repositório. Bom, então é basicamente isso. Questões do projeto, da estrutura do nosso projeto. Eu vou mostrar agora a parte do Eclipse e dos nossos diagramas, como está o projeto estruturado. Então aqui, pessoal, nós temos, eu vou cancelar aqui de baixar esse arquivo, que não tem necessidade, que eu não vou utilizá-lo por aqui. Certo? Aqui nós temos o nosso projeto, nós temos basicamente 5 módulos principais. Contudo, nós temos o projeto All. Esse projeto All, ele engloba todos os nossos subprojetos. A principal função dele é fazer exatamente essa parte de agrupar os nossos projetos e controlar as nossas dependências para todos os nossos projetos. Então nós temos um POM Master, que seria esse POM Mestre, que faz essa gerência para nós, as nossas dependências. Então nós não distribuímos o controle de dependência para cada um dos nossos submódulos. Então nós deixamos a cargo desse projeto gerenciar isso para a gente e disponibilizar para quem for realmente necessário utilizar, fazer essa chamada dessa dependência. Então nós temos o All e dentro dele nós temos os nossos outros 5 projetos, nossos 5 módulos. Então nós temos aqui a representação, nós temos o All, englobado nós temos o módulo Úteis, Business, Service, Database e Factory. O módulo Úteis. Esse módulo Úteis, pessoal, ele vai ser usado apenas para quê? Para guardar artefatos extremamente simples, que não contenham regras de negócio, que não contenham nenhuma regra, nenhum comportamento. Então esse Úteis, ele vai conter apenas interface, bins, que são usados para transporte de dados, enums, beleza? Então ele vai conter apenas esses elementos. Então nós não vamos colocar regras, comportamentos dentro desse módulo. Então tenham sempre isso em mente. Como que nós vamos trabalhar com essas interfaces? As interfaces que vão estar dentro desse módulo Úteis são apenas as interfaces que estão disponíveis para estabelecer a comunicação entre os nossos módulos principais. Quais são os nossos módulos principais? Os nossos 3 módulos principais nesse projeto são Business, Service e Database. No nosso Business, até então, eu não fiz nenhuma implementação, mas futuramente em outros vídeos eu posso colocar algumas regras nesse Business. E o que significa esse Business? Todo comportamento, toda regra de negócio, onde envolver, por exemplo, cálculos, estabelecer validações, regras, nós vamos colocar exatamente nesse Business, que são as regras do nosso negócio. Por exemplo, o cálculo de um imposto, ou uma validação, por exemplo, do CPF, essas regras em geral, nós colocamos exatamente nesse módulo de Business. E colocamos isso através de interfaces, beleza? E os nossos outros módulos vão apenas utilizar esses serviços, esses métodos que estão implementados no nosso business. Então toda a nossa regra de negócio vai ficar colocada no nosso módulo business. Inicialmente nós não temos nada dentro dele, mas em outros trabalhos nós vamos colocar essas regras dentro dele. Nós temos o módulo Service, que é extremamente simples. A única função dele é disponibilizar serviços remotamente. Os nossos serviços estão basicamente implementados dentro dele
essa implementação, nós fazemos o uso de dados do banco de dados, também podemos utilizar regras de negócio para disponibilizar o serviço. O módulo database é onde nós temos os nossos serviços do banco de dados, onde nós recuperamos informações. Então a diferença, pessoal, aqui do database para o service, o database ele recupera dados. O service ele vai ter a função de colocar disponível remotamente alguns serviços para serem utilizados por alguns clientes. Então, algumas aplicações clientes vão utilizar esses serviços que estão disponibilizados remotamente pelo service. E esse service ele pode usar interfaces, tanto do database, que estão públicas pelo database, quanto também pelo business, para agrupar esses dados, fazer operações e disponibilizar remotamente. No database nós temos os DAOs, as entidades, as chaves das entidades, as interfaces, os serviços, o úteis e as interfaces do úteis. Eu vou nos próximos diagramas, eu vou explicar com detalhes cada um desses pacotes. E no Factory nós temos a função básica de agrupar os nossos módulos e estabelecer a comunicação entre os nossos módulos. Então esse módulo de Factory, pessoal, ele é responsável por pegar uma interface, descobrir qual que é a classe que está implementando essa interface e injetar esse objeto no módulo que está esperando receber essa instância dessa interface. Beleza? Então, o nosso Factory basicamente estabelece a comunicação entre os nossos módulos. Então, ele vai construir isso para nós. Então, é basicamente isso a estrutura do nosso projeto, pessoal. Um ponto importante. Em aplicações maiores, o ideal é que nós vamos quebrar os nossos módulos cada vez mais, tendo módulos bem coesos, ou seja, os módulos fazem um trabalho muito específico. Com isso, nós facilitamos a manutenção do nosso software e damos também uma maior flexibilidade para o crescimento dela, além de facilitar a manutenção dessa nossa aplicação. Então, nós vamos poder ter, em aplicação maior, outros módulos além desses. Beleza? Então, aqui, ó, no diagrama de pacotes do úteis, o que nós temos no úteis? As interfaces dos nossos serviços. Então, os serviços que são lá do database, nós temos aqui disponível. Nós temos um grupo de bins, que são disponíveis. Aqui outro grupo de bins, que no caso são usados pelo serviço. A interface do nosso serviço. Então, o que está disponível no úteis, que é comum a qualquer projeto, é apenas a interface. Então, outras aplicações não vão conhecer a classe concreta que implementa o nosso serviço. Ele só conhece exatamente quais são as chamadas disponíveis no nosso serviço. Nós temos esse bins, que é o base bins, que é exatamente todo bin nosso precisa ser um bin serializável, ou seja, serializable significa que um bin ele vai ser possível de ser transportado remotamente. Então é importante que todo bin nosso estenda exatamente esse base bin. E temos também esse database keys, que são chaves compostas que correspondem aos nossos bins. Beleza? Nós temos também aqui o diagrama de classe do nosso serviço. Então aqui nos nossos serviços nós temos aqui, por exemplo, 3 serviços, que é o Find All Categories, Find Category by ID, Find Category and Supplier by Product. Então, pessoal, todos esses serviços aqui, essa interface de serviço, ela está pública remotamente para os nossos clientes utilizarem. E a implementação do nosso serviço, ele faz o uso do serviço do database para disponibilizar os dados remotamente. E essa implementação desse serviço poderia usar também outras regras de outros módulos, como por exemplo do business, para algum tipo de cálculo. Então,
é basicamente isso o nosso serviço, RMI, que é muito simples. Lembrando que a configuração desse serviço RMI é feita via Spring. Então aqui, apenas lembrando para vocês, aqui nós temos o nosso serviço instanciado via RMI. Um ponto importante, pessoal, lembrar que o nosso BIM ele precisa ter exatamente o nome desse Remote Service para ele funcionar quando nós fizermos a chamada desse nosso serviço disponibilizado na nossa implementação. Então nós temos aqui a configuração do nosso serviço, falamos qual que é o nosso serviço, o placeholder, que é o arquivo de configuração que nós temos com algumas propriedades, e aqui a nossa instância do nosso BIM, especificando qual que é o nome do nosso serviço, qual que é a implementação concreta do nosso serviço, a interface do nosso serviço e a porta onde disponibilizamos o serviço. E aqui no nosso teste unitário, nós temos justamente a implementação de um cliente, um exemplo de um cliente, fazendo a chamada desse nosso serviço. Então, voltando para o nosso diagrama, então o nosso serviço aqui é extremamente simples. Aqui o pacote de serviços, que nós temos apenas uma classe, é um pacote, que é o Services. Aqui o diagrama de pacote do serviço, nós temos, bem dizendo, desculpem, esse aqui é o diagrama de pacote do Factory, aqui está errado, deixa eu corrigir aqui, Factory. Beleza? Então aqui nós temos no Factory, nós temos o main e o teste. Lembrando que o que? Esse service teste aqui, ele faz o que? Esse service teste, ele faz o uso da interface do distribution, do Factory Distribution, para subir a minha aplicação. Lembrando que o que? Que esse carinha aqui, ó, ele usa justamente a minha interface iFactory. Então, pessoal, a Test Factory, que seria essa Service Distribution Test, que sobe a nossa aplicação, ele tem apenas uma instância do Factory Distribution, que é responsável por subir a nossa aplicação. Beleza? Então, esse teste aqui, ele responde pelo quê? Pelo Eclipse. Dentro do Eclipse, nós vamos poder subir a nossa aplicação apenas por conta desse serviço. Nós não podemos subir a nossa aplicação pelo Northwind Main. Por quê? Porque tem diferenças de configuração. Uma configuração que é feita dentro do nosso jar e outra que é feita externa ao nosso jar. O que eu quero dizer com isso? Nós tornamos disponível para a nossa aplicação, uma vez que a gente gerou o jar, que ela configure parâmetros via arquivos de propriedade. Então, para fazer esse trabalho de tornar disponível isso para o usuário que vai utilizar aquela nossa aplicação, nós precisamos fazer essa diferenciação para conseguirmos executar pelo Eclipse, usando um teste unitário, a nossa aplicação, e externamente nós levantamos a aplicação via um artefato que nós geramos pela classe Northwind Main. Então, o nosso módulo de Factory é muito simples. Aqui nós temos o diagrama dos serviços do database. Então, aqui, todo serviço nosso, eu tenho essa interface iDatabase Service, que ela pode ser usada para retornar os nossos serviços, onde o Service Factory apenas pega a injeção de cada uma das nossas interfaces, certo? Então isso daqui nós não existe muito segredo, é apenas a disponibilidade dos nossos serviços. Agora nós temos um diagrama que é um pouco mais complexo, que é o diagrama de classes do serviço. Então, pessoal, nós temos a interface iService Base, que é a interface comum aos nossos serviços. Todos os serviços implementam essa interface.
Basicamente, ela disponibiliza quais são os métodos de CRUD que nós temos. Essa interface ela é implementada por todas as interfaces de serviço, essas são, na verdade, estendidas, né, pelas outras interfaces, e ela é implementada pelo nosso Abstract Generic Service Switch Key e também, por sua vez, pelo Abstract Generic Service. Este Generic Service Switch Key ele tem 4 chaves, a chave T, K, IDB e IDE, que são as nossas chaves genéricas, ou seja, os nossos tipos genéricos, onde nós estamos especificando aqui qual é o nosso BIM que nós vamos tratar, que nós vamos retornar no nosso serviço. O base, o nosso K, corresponde à entidade que nós vamos trabalhar com esse serviço. Qual que é a chave primária do nosso BIM e a chave primária da nossa entidade. Da mesma forma, nós temos o Generic Service, que ele trabalha com as chaves da entidade, do BIM e o meu ID. A única diferença, pessoal, que nós temos deste Generic Service Switch Key com o Generic Service é o que? Aqui nós estamos fazendo uma simplificação, dizendo que a nossa chave é a nossa chave primária, tanto do nosso BIM quanto da nossa entidade, é a mesma, certo? No caso seria apenas quando fosse um long ou quando fosse um string, ou seja, os tipos primários, e aqui quando for um tipo composto, onde nós temos uma entidade representando a nossa chave e também um BIM representando a nossa chave. Beleza? Aqui nós temos o Parser Database, que é responsável por parsear os nossos BIMs para entidades e entidades para BIMs, utilizando a biblioteca do Dozer. Nós temos o uso dos nossos DAOs dentro de cada um dos serviços, certo? E para cada um dos nossos serviços nós temos uma interface para esse serviço. Então é basicamente isso, pessoal, essa parte do nosso serviço. Então ela é extremamente assim, simplória, uma vez que nós observamos como que é fácil criar um novo serviço. Então, para criar um novo serviço, nós precisamos apenas estender uma dessas duas classes abstratas e implementar uma determinada interface. Com isso, nós finalizamos já a criação do nosso serviço. Beleza? Bom, aqui tem o diagrama de classes dos DAOs. Então aqui são os nossos DAOs. Cada um dos nossos DAOs, nós temos aqui a interface, a Generic DAO, que ela é estendida por todas as nossas interfaces de cada um dos DAOs específicos. Aqui nós temos os DAOs, onde nós temos qual entidade que aquele DAO trabalha e qual a chave primária. Então nós temos a chave simples e também temos chaves compostas. Quando nós temos as chaves compostas, nós temos um BIM composto, ou uma entidade composta, que representa exatamente essa chave composta. Nós temos o Hibernate Utility, que é responsável por criar uma sessão, destruir e estabelecer essa comunicação com o banco, essa sessão nossa com o banco. Nós temos o Generic DAO, que é uma classe abstrata, que disponibiliza para nós todo o nosso CRUD, algo que seja bem genérico para todos os nossos DAOs, então torna o nosso trabalho bem mais simples. E para fazer o trabalho de utilizá-lo, nós temos apenas de especificar qual é a entidade e qual que é a chave primária. Então, isso aqui é também bem simples. Explicando a diferença, pessoal, entre dois pontos. Primeiro, a diferença entre entidade e BIM, que é extremamente importante ser citado. Se observarmos, aqui nós temos dentro do módulo Database, nós temos as entidades. Dentro do módulo Úteis, nós temos os BIMs. Então, entidades, BIMs. Os BIMs, eles vão estar visíveis apenas para o módulo Database. Por quê? Porque esse módulo que estabelece a comunicação, a relação entre o nosso código e o banco de dados.
Os bins, eles têm a função apenas de transporte de dados. Qual seria o problema de resumir, em vez de termos um bin e uma entidade, nós temos apenas uma classe que representa ambos? E pegarmos e fazermos o quê? Nós vamos mover as entidades do database para o úteis. Qual que seria o problema de termos isso? As nossas entidades, pessoal, nós temos um mapeamento que fala a relação com o nosso banco. Nós temos anotações, nós temos regras das nossas entidades. Isso não precisa ser, não é indicado, não é bom nós disponibilizarmos essas informações para todos os nossos módulos. Um bin que está no módulo úteis, ele vai ser utilizado por todos os nossos módulos, inclusive por outras aplicações externas que vão consumir os nossos serviços. Dessa forma, se nós pegarmos as nossas entidades e colocarmos no módulo úteis, nós vamos estar criando dependência dos outros módulos conhecerem as entidades, conhecer anotações. E o mais importante, no momento que nós fazemos isso, pessoal, colocamos as entidades no úteis, nós vamos obrigar a todas as aplicações e todos os módulos que dependem do úteis a depender também do Hibernate, do JPA, porque se nós colocarmos anotações das entidades, se nós colocarmos as anotações das entidades e, por sua vez, as entidades dentro do módulo database, nós criamos essa dependência, porque se as entidades dependem das anotações do JPA, as anotações do Hibernate, logo, todos os módulos que dependem das entidades dependem também dessas bibliotecas. Com os bins, isso já não é verdade. Já que os bins são extremamente puros, os bins vão conter apenas informações. Beleza? E nós podemos ter também bins diferentes de entidades. Então, não necessariamente um bin é uma relação de depara com entidade. Beleza? Então, só tomem cuidado. Bin é um dado para transporte, é uma classe de transporte de dados. Entidades é a relação, estabelece a relação entre o nosso banco de dados e as nossas classes, o nosso código. Beleza? Então, apenas isso para ficar claro. E nós temos dois níveis de serviço. Um que são os serviços do banco de dados e outros que são serviços remotos. Até aí não tem segredo. E nós temos uma coisa que é muito importante, que são os DAOs. Os DAOs, pessoal, eles são para quê? Para que nós temos os DAOs? Os DAOs são responsáveis por fazer o acesso ao nosso banco de dados. Então, toda consulta está presente nos DAOs. Nós não vamos espalhar consultas pela nossa aplicação. Não faz sentido, não tem por que nós fazermos isso. Por vários motivos, é muito melhor nós centralizarmos esse tipo de procedimento em uma classe como DAO para facilitar principalmente a sua manutenção. Então, os DAOs eles vão ser responsáveis por realizar o acesso ao nosso banco de dados, tanto para salvar, atualizar, deletar ou buscar algum dado. Dentro dos DAOs, nós temos as consultas via HQL. Então, nós temos dentro desses DAOs as nossas consultas via HQL. Então, nós não vamos utilizar SQL. Por quê? Porque usando o HQL, o Hibernate Query Language, nós temos a flexibilidade de mudar o nosso banco sem mudar as nossas consultas. Beleza? Então, aqui nós temos os nossos DAOs. Aqui nós temos o diagrama de classe das entidades. Então, toda entidade ela herda do Base Entity. Beleza? Bem simples. E aqui apenas um resumo do nosso módulo database, que nós temos exatamente os pacotes service, interfaces, DAOs, entidades, úteis e database. Bom, pessoal, então nós resumimos, pelo menos por aqui, essa parte de quais são os nossos módulos e uma revisão por alto de cada um dos detalhes que nós temos de conceitos envolvidos com essa nossa aplicação.
aqui eu vou mostrar para vocês, só como revisão, que nós temos esse arquivo aqui que configura qual que é o nosso banco. Então aqui eu tenho a configuração para acessar o banco MySQL, configuração para acessar o banco SQL Server, algumas outras configurações, como mostrar quais são as SQLs, o comando SQL que está sendo enviado para o banco, e aqui a relação das nossas entidades. Então, pessoal, e um outro ponto importante que nós temos esse arquivo build.xml, que é usado para automatizar alguns processos na nossa aplicação, como geração de build, remake, install e vários outros procedimentos. Bom, então nós finalizamos até então o nosso trabalho na nossa aplicação de service, e no próximo vídeo eu já entro na parte do nosso cliente, inicialmente com um cliente desktop, consumindo os nossos serviços. E também vamos criar novos serviços que esse cliente vai necessitar. Então, ficamos por aqui, pessoal. Um abraço e até mais.